Pessoal, espero que todos estejam bem. O objetivo dessa videoaula é apoiar os estudantes, né, na primeira formatação de um documento do Word, aprendendo, né, de forma que vocês possam aprender os conceitos e os fundamentos, né, e também as funcionalidades de formatação de um documento do Word. Então, nós vamos pontualmente abordar alguns detalhes que são muito importantes. Então, a gente vai se basear num relatório aqui da Karen, né, que fala sobre a satisfação e o atendimento da saúde pública no município de Nome Toque, né? É um relatório, né, de um curso, né, de gestão pública da Universidade Federal de Santa Maria, tá bom? Então, se vocês perceberem, foi feita uma atividade anterior a esse vídeo que todo o conteúdo e o texto desse relatório foi colocado aqui num documento do Word, ok? Então, o importante aqui é a gente entender o quanto esse documento está não formatado, né, com problemas de formatação. Então, vocês estão percebendo aqui, né, o problema de alinhamento, o problema de espaçamento entre linhas, né? E tudo isso está ocorrendo com todo o documento, né? Isso não pode acontecer. Então, uma forma de fazer isso nós, por exemplo, marcarmos os textos que nós queremos alterar e fazermos alteração, mas isso não é o correto. O correto é perceber que todo texto ele está vinculado a um estilo chamado normal, né? Se vocês olharem, todo texto está vinculado a um estilo normal, tá? Então, qual que é mais importante? É nós clicarmos com o botão direito aqui no estilo normal e fazermos as modificações necessárias. Então, a gente começa pelo tipo de fonte, que nós vamos colocar Arial. A gente vai colocar o tamanho da fonte como 12, né? E aqui nós vamos colocar o alinhamento justificado, tá bom? E aqui na formatação, a gente vai vir aqui em parágrafo e vamos fazer algumas alterações. A primeira delas é a gente alterar o espaçamento entre linhas, que tá 1,5, tá 1, a gente vai deixar 1,5. E finalmente, nós vamos aqui, ó, aumentar para 6 pontos o espaçamento entre um parágrafo e outro, né? Então, depois de um parágrafo, ele coloca 6 pontos de espaçamento e aí vai vir um próximo parágrafo. Então, vou clicar aqui em OK e depois clicar em OK de novo. Então, vocês vão perceber que agora, olha só que bom, né? Olha só que legal. Todo documento agora, então, tem uma formatação básica inicial. A gente vai continuar aqui construindo uma capa, né? Então, para a gente construir uma capa, primeiro eu vou habilitar esse mostrar tudo aqui para vocês perceberem que vocês conseguem visualizar os parágrafos. Então, por exemplo, aqui já tem um parágrafo que está errado, ó, tá vendo? Retirei. E também a possibilidade de nós fazermos quebra de página. Por que a quebra de página aqui? Porque nesse caso, nós vamos ter um documento, uma página que vai ser a capa, quebra de página e o resumo embaixo. O interessante é que se eu fizer texto aqui, essa quebra de página continua descendo, mas o resumo ele se mantém fixo, né? Isso é muito bom para quem está fazendo. Então a gente vai começar aqui, ó, fazendo uma capa, vamos fazer uma capa básica, né? Aqui você vai colocar o nome, né, da instituição de ensino superior que você está, e na sequência nós vamos colocar aqui, né, centralizado. Aí depois, um pouco mais embaixo, vocês vão colocar o título do trabalho, lembrando que está centralizado, né? Vocês estão percebendo que a gente está colocando o conteúdo centralizado. Na sequência, você vai colocar o nome, né? O seu nome ou o nome ou dos estudantes, né? Sempre centralizado, ok? E aqui um pouco mais embaixo, né? A gente vai abaixando aqui e podemos baixar mais um pouco. E aqui nós vamos colocar, né, o nosso documento. Ele é um relatório, né, entregue para a disciplina, né? E aí você coloca o nome da disciplina,
ok? Podendo valer aí para qualquer disciplina, tá bom? Bom, aí na sequência, aqui na disciplina, né, a gente pode colocar também o ano dela, né, para a disciplina, e aí a gente coloca do primeiro semestre, né, do curso, e aí você coloca o nome do curso, ok? Então aqui o importante é a gente entender que esse texto aqui, ele tem que ser justificado, tá? Só que você vai recuar isso para a direita. Então eu vou recuar de modo que eu consiga ter aqui, ó, 3 linhas, tá bom? E finalmente, a gente vai colocar a cidade, né, Franca, São Paulo, e aqui nós vamos definir uma data, né? Vou colocar aqui, ó, abril barra 2024, ok? Bom, isso posto, aqui eu vou colocar também centralizado. Tá bom, gente? Então aqui seria importante que a gente descesse um pouquinho mais, né, para poder ocupar a página inteira, ok? E esse daqui bem aqui embaixinho. Aqui, ó, tá vendo? A quebra de página caiu, ó. Então ele trouxe um problema. Então é só eu vir aqui e tirar, tá bom? Então ficamos com uma capa aqui básica para podermos fazer um relatório. Bom, na sequência, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um sumário, né? O que é o sumário? Ele lista todos os capítulos e subcapítulos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é na introdução, eu vou quebrar uma página, porque a introdução vem para a página de baixo. O que é pré-texto aqui? A capa é pré-texto, o resumo é pré-texto, né? E a introdução já é o texto, tá? Então, o que nós vamos fazer? Aqui, o resumo está aqui, e antes, né, do resumo, nós vamos quebrar aqui uma página para a gente incluir o sumário aqui. Então, o sumário ele vai vir daqui logo depois do resumo, ok? O sumário também faz parte do pré-texto. E aqui na sequência vem a introdução. Então, se a gente for perceber aqui no nosso documento do PDF, a introdução ela é capítulo 1, tá vendo? Então, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, no estilo e procura pelo estilo título 1. Cliquei aqui em título 1, apareceu, já está vinculado ao estilo título 1 e eu vou colocar ponto, um ponto e espaço, tá? Um ponto e espaço. Aí na sequência eu uso o pincel de formatação para definir os próximos capítulos. Então, o Sistema Único de Saúde é o próximo capítulo e a numeração ela vai sendo automática. Clico no pincel de formatação de novo, né? E aqui eu vou colocar a qualidade dentro do SUS. É o próximo capítulo. Aí na sequência 3, aí agora eu vou procurar o número 4, né? Vamos olhar aqui o número 4, ó, metodologia. Isso tudo eu estou me baseando nesse documento aqui do PDF, né, que vocês estão percebendo que ele tem lá 1, 2, 3, né? Isso para quando você vai formatar um relatório, ok? Na sequência eu venho aqui em pincel de formatação novamente e vou procurar pelo 5, que é a coleta de dados. Na sequência, se eu for buscar o que é o 6, né? Coleta de dados ficou 5, e aí eu vou buscar o 6. Eu tenho várias sessões desse capítulo, eu vou deixar para fazer depois essas sessões, e eu vou buscar o 6, que é a tabulação. Então, eu venho aqui com o pincel e vou fazer lá o 6. Então, vamos aqui para baixo, procurar o número 6, que é a tabulação. Olha lá, conseguimos fazer a tabulação. Aqui tem alguns espaços, ó, indevidos, eu vou tirar, que isso aqui depois pode atrapalhar o nosso sumário, tá? Então ficou desse jeito assim. Depois do 6, nós vamos ter como resultado, né, o número 7, que vai ser as considerações finais. Então vou buscar aqui, pincel de formatação no 6, e vamos buscar o 7, que é aqui nas considerações finais. Perfeito? Finalmente, nós temos aqui as referências. As referências, ela aparece, né, o título das referências aparece no sumário, mas referências não é numerado, tá? De acordo com a ABNT. Então, eu vou voltar aqui agora no início
E nós vamos fazer então aqui a geração do sumário. Então eu tenho entre o resumo e a introdução, eu tenho uma página em branco aqui porque eu coloquei uma quebra de página. Então eu venho aqui agora, né? Vamos aqui em referências, aqui tem a opçãozinha do sumário, ó, e ele vai gerar o sumário para mim. Tá vendo, ó, como é que ele gerou um sumário com o número de páginas? Aí eu vou clicar aqui nesse sumário que veio em azul e vamos definir ele como preto, tá bom? Então, temos aqui um sumário, né, realizado de forma automática. Na sequência, o que nós vamos fazer? Vocês perceberam que lá na tabulação, lá na coleta de dados, que é o 5, eu tenho aqui as seções, né? Então, acesso aos medicamentos, se eu for olhar, é o 5.1, tá? De acordo com o meu PDF. Então, o 5.1 já não é mais título 1, né? O 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 é tudo título 2. Então, eu vou clicar aqui em título 2 e vou marcar aqui, ó, 5.1, ponto, espaço. Percebem? Não se esqueçam do ponto, né? E do espaço. Uma vez que eu defini o 5.1, agora eu venho aqui e vou fazer os outros. 5.2, né? Pincel de formatação de novo, 5.3, pincel de formatação de novo e vou buscar o 5.4, pincel de formatação de novo e vou buscar o 5.5, né? E aí, finalmente, pincel de formatação e vamos aqui no 5.6, tá bom? Encerramos, né, essas sessões aqui do capítulo 5. Eu vou vir aqui agora, né, ele não acompanhou, mas se eu clicar em cima do sumário, eu tenho essa opção de atualizar sumário. E aí eu peço para atualizar o índice inteiro. Tá vendo que legal, gente? Então agora eu tenho o sumário automático, né, feito corretamente, né, com todos os capítulos e sessões que são corretos, ok? Para a gente terminar esse vídeo, nós vamos fazer agora a numeração de página, tá? Como é que eu faço numeração de página? Nós vemos aqui, ó, inserir, número de página, início da página e aqui do lado direito, né? No início da página, do lado direito, ok? Vocês perceberam, então, que ele colocou aqui a numeração da página, né? Aconteceram alguns probleminhas. Essa quebra de página passou para a página de baixo, foi até bom ter acontecido, que eu mostro como é que corrige. Veio aqui para cima de novo, deu certo. E aqui essa quebra de página também ultrapassou a página. Eu vou voltar ela aqui e aí também agora deu certo. Bom, para a gente corrigir é o seguinte, pessoal. A capa conta a numeração de página, mas não aparece. A mesma coisa acontecendo com o resumo e a mesma coisa acontecendo com o sumário. Eu só posso mostrar o número de página a partir do texto, né, que é a introdução. A parte pré-textual não aparece o número de páginas. Para a gente resolver esse problema, né, por exemplo, apagando o número de página do pré-texto e não apagando do texto, a gente vai ter que criar uma seção, né, e dividir o texto, né, o documento, em duas seções. Então a gente vai utilizar uma funcionalidade aqui que é quebra de seção contínuo, né? Então eu tenho uma quebra de seção fazendo com que o pré-texto é uma seção e o texto é outra seção. Então agora fica mais fácil, né? Por quê? Porque eu venho aqui na seção da introdução, né? Dou um duplo clique aqui e aqui, ó, percebam que tem vincular ao anterior, então uma seção está vinculada à outra. Eu vou tirar o vínculo, pronto, tirei o vínculo. E aí eu tenho condições de, como está desvinculado, eu apago aqui a página do sumário, né? E aí, como é a mesma seção no pré-texto, o que vai acontecer? Ele tirou as páginas aqui, né? O número de página da capa, do resumo e do sumário, e ficou com numeração de página do texto para baixo. Tá bom? Então é isso que temos por enquanto, né? Vamos fazer uma finalização nesse vídeo para ele não ficar grande e eu vou fazer mais um outro vídeo para terminar de fazer a formatação. Até logo!